Lucas 15 é um dos capítulos mais conhecidos dos evangelhos e ao mesmo tempo é um dos mais mal compreendidos ou interpretados. Aqui Jesus não está contando histórias bonitas sobre coisas perdidas. Ele está respondendo a uma acusação grave feita por líderes religiosos do seu tempo, pois o texto começa dizendo: "E chegando-se a Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles." Lucas 15, 1 e 2. No mundo judaico do primeiro século, comer com alguém não era um gesto neutro, não era um gesto simples. Era sinal de aceitação, comunhão e reconhecimento moral. Ou seja, ao comer com os pecadores, Jesus estava dizendo meio que sem palavras: eles não estão fora do alcance do reino de Deus. E é exatamente por isso que Jesus conta as três parábolas em sequência. Primeira, a parábola da ovelha perdida, a segunda, a parábola da dracma perdida e, por fim, a parábola mais conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Mas o que é uma parábola? Parábola, ela é uma comparação ilustrativa, onde coloca uma história de verdade ao lado de uma história espiritual, ou seja, é uma história contada baseada no dia, no cotidiano, com ênfase espiritual muito grande. Mas, olhando acerca desta parábola com um pouco de atenção para a cultura judaica da época, podemos observar e descobrir algumas coisas bem interessantes dentro desse texto, aonde Jesus ele vai narrando essa história e ele diz que o filho chega para o pai e pede parte da herança, pede parte daquilo que lhe cabia, daquilo que lhe devia. Mas isso dentro da cultura judaica da época não era permitido, pois a herança só é repartida quando o pai morre, quando o pai vem a falecer. Então, dentro dessa cultura, os judeus vão entender que é a mesma coisa do filho chegar para o pai e dizer: eu desejaria que o Senhor já estivesse morrido. Então, essa parábola ela ganha já um peso a mais quando entendemos o que significa dentro da cultura judaica o pedido da herança. Mas aí a gente já discorre todo o texto e vemos aonde essa parábola vai chegar, aonde o filho se arrepende e, caindo em si, como a própria Bíblia afirma, ele volta para a aldeia onde o seu pai mora, ele volta para a terra aonde o seu pai habita. Mas só que dentro daquela cultura judaica da época, também vamos entender que havia um ritual de desligamento, ou seja, esse filho retornando após ter pedido a herança ao pai e ter declarado publicamente que para ele o pai já teria morrido. Os homens daquela aldeia, eles tinham o costume de pegar um jarro, quebrar esse jarro em público para informar que aquele indivíduo, aquele filho que saiu e voltou, já não é mais aceito naquela aldeia, já não é mais aceito por aquele povo. Tanto que a Bíblia vai dizer que quando o pai ele avista o filho vindo no caminho, a Bíblia vai dizer que ele sai correndo de encontro ao filho. Primeiro, para evitar a quebra desse jarro e que o seu filho seja desligado do rol daquela aldeia. E há um detalhe muito interessante: você nunca vai ver dentro da cultura judaica um ancião correndo. Por quê? Primeiramente, eles usam vestidos. E segundo,
Para ele poder correr, ele teria que levantar a barra dos seus vestidos e isso mostraria suas pernas. E dentro da cultura judaica da época, isso era vergonhoso. Mas o pai, ele não quis saber da vergonha, ele não quis saber aquilo que os outros iriam falar e se ele quebraria um ritual da cultura da época. Simplesmente ele levanta os seus vestidos e corre de encontro ao filho e o beija e o abraça. E isso mostra ele fazendo uma nova aliança e mostrando para a cultura, para aquele povo, que o filho era bem-vindo, que o filho era bem aceito. Aqui podemos trazer uma alusão para aquilo que Jesus fez por nós. Estávamos na vergonha do pecado, estávamos na vergonha dos nossos delitos, mas Deus, por amor à nossa alma, por amor à nossa vida, entregou aquilo que Ele tem de melhor, o seu Filho Jesus Cristo, onde passou a vergonha da cruz, onde passou a vergonha dos algozes, dos açoites e de todas as humilhações que recairiam sobre nós. Mas Deus poupou a nossa vergonha através de Jesus Cristo. Então, que você possa ser grato a Deus, que você possa ter a gratidão, ter o seu coração alegre por entender que a sua vergonha, o seu desprezo, Jesus tomou tudo lá na cruz do Calvário. Deus em Cristo te abençoe com essa simples palavra e guarde no seu coração, porque eu tenho certeza que será de grande valia e de grande edificação. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.